Mentiram para você sobre a dieta para diminuir o ácido úrico. Veja, qual é a principal orientação que é dada para aquelas pessoas que têm gota, que têm ácido úrico alto no sangue? É que essas pessoas devam parar de comer carnes, comer frango, comer vísceras, comer peixes, né? Por quê? Porque esses alimentos são muito ricos em purinas, tá? E as purinas, exatamente o que o nosso corpo transforma em ácido úrico, né? E faz com que o ácido úrico se eleve. Isso aqui é um processo totalmente natural. Nós somos plenamente capazes de absorver muito bem esses nutrientes e de, se em excesso, se começa a sobrar purinas, a gente transforma em ácido úrico e joga fora numa boa, um processo fisiológico normal, a gente sabe muito bem fazer isso. Agora, tem algumas situações, né, e alguns tipos de alimentação que fazem com que a gente tenha dificuldade de jogar o ácido úrico fora. E essa alimentação não tem nada a ver com esses alimentos muito nutritivos que eu acabei de falar. Então, não deve parar de comer carne, não deve parar de comer frango, não deve parar de comer peixe, vísceras, para tentar diminuir o ácido úrico. O que acontece é que você precisa diminuir, aliás, você precisa melhorar, né, ou deixar pelo menos natural, fisiológica, a sua capacidade de jogar fora o ácido úrico. O que faz com que a gente adquira essa dificuldade em jogar fora o ácido úrico? É principalmente a resistência insulínica, tá? E o que gera resistência insulínica? É o consumo de carboidratos, consumo de farináceos, consumo de açúcar, consumo de refrigerantes, né? Açúcar adicionado, excesso de suco de fruta, né, por causa da frutose, e também o consumo de álcool. Tá? Então, esses sim são os alimentos que devem ser restritos para que a gente consiga eliminar o ácido úrico. E por que eu digo isso? Tá? Porque a resistência insulínica, que é um processo que acontece quando a pessoa passa anos ali exagerando no carboidrato, a resistência insulínica faz com que os rins percam a capacidade de tirar o ácido úrico do sangue e jogar esse ácido úrico para a urina, que é o processo natural de eliminação. Tá? Então, a resistência insulínica, né, o excesso de carboidrato ao longo dos anos vai fazendo com que a gente perca essa capacidade de jogar fora. Uma outra situação é quando a resistência insulínica também faz com que as células, todas as células do corpo, deixem de conseguir captar essas purinas e utilizar para funções metabólicas dentro da célula. Então as nossas células precisam de purinas. As nossas células usam as purinas para fabricar DNA, entre outras funções. Tá? Então quando as células perdem a capacidade de pegar essa purina do sangue e levar para dentro da célula, para reciclar ela, para fazer as funções metabólicas, a resistência insulínica faz com que esse processo seja diminuído. Então essa purina vai ficar lá vagando no sangue, não vai ser usada, e aí o fígado vai detectar que está sobrando purinas, vai lá e vai degradar elas em ácido úrico. Então as pessoas que têm resistência insulínica degradam mais purina do que as outras pessoas. Tá? Essas purinas deixam de ser recicladas. Então o ácido úrico dessas pessoas vai subir, não só porque o fígado vai transformar mais purinas em ácido úrico, vai aumentar o ácido úrico no sangue por formação de ácido úrico, e também pelo processo de dificuldade do rim jogar fora esse ácido úrico. Então é um processo duplo aí que a resistência insulínica gera, que faz com que a gente acumule o ácido úrico. Tá? E aí entra uma outra questão, a questão do álcool. Tá? O álcool, no processo de degradação do álcool, a gente forma muito uma substância que chama lactato. Tá? Para transformar o álcool em aldeído e depois em acetato, que é o processo natural de eliminação, a gente gera muito lactato. Esse lactato faz com que o nosso sangue fique mais ácido. Quando o sangue fica mais ácido, o ácido úrico tem uma tendência muito maior a cristalizar. Tá? Porque o ácido úrico ele tem uma capacidade de se dissolver na água. Né? E o sangue tem bastante água, então o ácido úrico fica dissolvido, misturado ali na água. Quando o sangue está muito ácido, tá? O ácido úrico ele perde a capacidade de se solubilizar e acaba que vai cristalizando. E ele pode cristalizar onde? Pode cristalizar nos rins, formando cálculo de ácido úrico, e pode cristalizar nas articulações. Né? São as duas regiões onde o ácido úrico mais cristaliza. E aí vai gerar cálculo renal, que gera dores insuportáveis, e a gota, né, nas articulações, principalmente das pernas, dos pés, também dores insuportáveis. Mas claro, dependendo do nível desse ácido úrico, essas articulações vão subindo, né, pode aparecer nos braços, cotovelos, enfim, dedos das mãos, né, e assim por diante. Então veja, por isso que eu falei que mentiram sobre a dieta. Você não deve parar de consumir carnes, ovos, frango, vísceras, peixes para diminuir o ácido úrico. Você tem que parar de consumir excesso de carboidrato. Diminuir as farinhas, diminuir açúcar, diminuir o excesso assim, de suco de frutas, tá? Doce de maneira geral. Álcool, diminuir muito o consumo de álcool. Isso sim vai ajudar a diminuir o teu ácido úrico e diminuir a formação de gota. Tá? Então espero que esse vídeo tenha sido útil para esclarecer essa confusão, tá, que acontece. Se você conhece alguém que sofre desse problema, se você sofre desse problema, encaminhe, né, para as pessoas que você sabe que sofrem desse problema. E para receber mais vídeos como esse, se inscreva no canal para receber a notificação e curta esse vídeo para continuar acompanhando a gente, tá? Então, até o próximo vídeo.